E foi confirmado, o Armagedon da série The Flash foi causado por causa de um chifre. Eu levei foi gaia, eu levei foi gaia, daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eita, Barry, tão rápido e não conseguiu fugir das pontas, né, meu amigo? Tá bom, parei. Eu vou explicar melhor no vídeo porque eu fiz essa brincadeira, mas nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um review do episódio 2 e 3 do crossover Armagedon da série The Flash. Vou falar como a história tá indo até aqui. Tem umas referências e uns plot twist muito interessantes nesses dois episódios. Então fica aí pra gente conversar melhor. Olá, nerds de todo o multiverso, bem-vindos de volta. Eu sou Igor de Mello e se você está chegando agora no canal, não se esquece de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E vamos para o assunto do vídeo de hoje, que é o crossover Armagedon. Está ocorrendo nos 5 primeiros episódios da 8ª temporada de The Flash e está sendo uma grata surpresa. Foi ótimo abrir a temporada com esses 5 episódios de crossover, porque a trama está realmente interessante e indica bons caminhos. Eu já fiz o review do primeiro episódio, vou deixar aqui nos cards para quem não assistiu, dá uma conferida lá. Agora vamos fazer do episódio 2 e 3. E eu resolvi fazer o review do 2 e do 3 porque o episódio 2 foi um pouco mais parado, porque ele tinha que explicar melhor a trama e deixou muitas perguntas. Então eu resolvi fazer dos dois porque conecta melhor. Lembrando que vamos ter spoilers de ambos os episódios, mas o vídeo eu acho que vai ser focado um pouco mais no episódio 3, que ele explica melhor as dúvidas do episódio 2. Então vamos lá. O episódio 2 foi muito bom porque ele criou um suspense que realmente deixou você tenso. E estamos falando de The Flash. Os jogos de câmera foram muito bem trabalhados e as atuações foram muito boas e a história também. Por mais que tenha ficado ainda um pouco lento, sem muita ação, mas desenvolveu bem o que está acontecendo. Desenvolveu melhor a questão do Déspero, falou um pouco sobre a tal chama de Pitar, meio que dá poderes ao Déspero. E o episódio é focado naquela previsão que o Déspero faz no primeiro episódio, que em 2030 o Barry vai casar o Armagedon. E aí ele diz que em tal dia o Barry vai enlouquecer e vai virar do mal e ele está lá para impedir isso. Chega o tal dia que é o ponto de ignição para tudo. E aí o Barry tenta viver normalmente, ele acha que vai passar o dia todo de boa, sem acontecer nada. E começa a acontecer uma sucessão de coisas que vai fazendo você acreditar que o Déspero tá certo e que o Barry realmente vai virar um vilão, porque é como se de uma hora para outra a vida dele começasse a desmoronar. E aí a primeira coisa que acontece, o Barry perde o emprego porque está sendo investigado pela polícia. Mas aí em seguida a Caitlin liga do Starlabs e já fala que estão interditando o prédio porque há risco de uma explosão nuclear. E aí eles têm que sair às pressas do Starlabs e encobrir tudo que indica que o Barry é o Flash. A equipe tem que meio que lutar contra ele porque ele está descontrolado e ele não sabe nem o que está acontecendo. Mas aí chega, eu acho que a parte mais chocante do episódio, que o Barry vai até a casa do Joe e chegando lá, aí mostra que o Joe West morreu há 6 meses já. Aí ele, como assim? Que não se lembra que o Joey morreu. E ele acha que é uma vilã que tá causando isso. Ela tem aquele poder de causar vertigem em todo mundo e tal. E aí chega uma cena muito legal porque ele descobre um novo poder. E aí, pra parar ela, ele tinha que lançar energia, mas ele não conseguia porque ele tava suspenso. Ele concentrou a energia e soltou de uma vez, igual o Pantera Negra faz. O traje do Pantera Negra não absorve e depois solta. Pronto, é o que ele fez ali. Então, chega no final do episódio, onde ele vai para a Sala da Justiça que a gente viu no crossover Crise nas Infinitas Terras. E lá tá o Raio Negro. E o Barry olha para ele e fala uma palavra: Injustice. E aí o episódio acaba. A gente sabe o que é o Injustice, né? Aquela história onde a Lois Lane morre, o Superman fica do mal e fica contra a Liga da Justiça, enfim. Aí chega no episódio 3, que eles explicam melhor o que é o Injustice. Não é bem o que a gente imaginava, mas vão pegar alguns elementos. E aí no começo da parte 3, a conversa entre o Barry e o Jefferson é muito boa. E essa conversa já dita o rumo do episódio. Bom, primeiro vamos explicar o que é o Injustice que o Barry fala. O Injustice é um protocolo de contingência para caso algum dos membros da Liga da Justiça se torne mal e precise ser separado. É basicamente o protocolo Torre de Babel do Batman. Lembra que o Batman tem esse protocolo para caso os membros da Liga da Justiça fiquem mal e ele tem a fraqueza de cada um para poder pará-los? O Injustice é basicamente isso. A diferença é que no Torre de Babel
Só o Batman é o dono desse protocolo e pode fazer o que bem quiser com qualquer membro. Nesse caso do Injustice, não. Se alguém se tornar mal, outra pessoa do grupo é designada a parar essa pessoa com uma fraqueza ou retirando os poderes dela. No caso do Barry é o seguinte, se ele ficar mal, o protocolo é o Raio Negro utilizar o poder dele de eletricidade para atingir o Barry, que corta a conexão do Flash com a força da aceleração e ele fica sem poderes. Mas o conflito que tem nesse episódio é interessante, porque o Jefferson Prince não acredita que o Barry é do mal e tenta convencer ele disso. E eles passam o episódio todo meio que tendo esse embate. O Jefferson Prince não quer fazer isso, e o Barry quer que ele faça. O Cress Williams, fantástico, como sempre. Enquanto isso, o Team Flash está tentando arrumar um jeito de ajudar o Barry, porque eles também não acreditam que ele vai ser do mal. E ao mesmo tempo, o Déspero tá atrás do Flash, porque ele não sabe onde o Flash está. Passa o episódio usando os poderes de telepatia dele para tentar descobrir. Mas aí, o Team Flash, que também não sabe onde o Flash está, quer fazer isso primeiro para tentar ajudar o Barry. E aí eles usam a Cecile, que é a esposa do Joe, e que tem poderes de empatia. Eles querem aumentar isso para poder encontrar o Barry. E eles ampliam o poder dela com a ajuda de outra meta-humana que também tem um poder semelhante. Fazendo isso, o Déspero faz uma interceptação para tentar primeiro ir lá matar o Barry. Quando eles estão fazendo isso, também tem a questão da morte do Joe, porque quando eles falaram que o Joe morreu no episódio anterior, foi um estranhamento total. Então, obviamente, estava parecendo que tinha alguma coisa errada. E realmente tem. Eles conseguem o acesso à gravação do dia que o Joe morreu, ele caiu numa linha de trem, só que não é bem isso, porque as gravações mostram que antes do trem atingir ele some. Óbvio que eles não iam matar o Joe assim, sem nenhuma despedida. O episódio, novamente, não tem muita ação, tem muito drama que é típico de The Flash, mas é um drama que está bem trabalhado, eu não achei de graça, não. E aí eles continuam a investigar a questão do Joe e vai descobrindo mais coisa. Aí ela começa a ver que em alguns lugares tem umas partículas diferentes, indicando questão de viagem no tempo. Isso já começa a intrigar ela. E aí, no final do episódio, ela descobre que essas partículas indicam que a linha do tempo foi alterada. E que tudo isso que está acontecendo não é loucura na cabeça do Barry. Pra você ver o paralelo com o Injustice. No Injustice, o Superman fica louco depois da morte da Lois. Aqui é a morte do pai do Barry. Enquanto isso, lá na Sala da Justiça, o Jefferson acaba fazendo o que o Barry pede, de tentar tirar os poderes dele. Só que em dado momento ele para e diz que não, que bateu o pé e disse que não vai fazer. E aí o Barry surta com ele também. Tem uma cena de luta muito interessante entre os dois. Foi o cacete, rolou lá dentro, até que o Barry volta a si. E o Jefferson faz um discurso mostrando que o Barry é um herói, ele não vai sucumbir ao mal. O Déspero tá lá fora procurando o Barry, e aí a Cecile encontra ele, ao mesmo tempo que ela encontra o Déspero, invade a mente dela e descobre, e vai parar lá onde o Barry tá. Aí o Team Flash também vai, e aí o Déspero tenta matar o Flash, que tá um pouco enfraquecido, porque o que o Jefferson tava fazendo com ele tava começando a funcionar. E aí na hora que ele vai matar o Flash, o Raio Negro atinge ele solta o Flash e o Flash resolve ir pro futuro para entender o que é esse Armagedon e como ele vai causar isso. E aí que chega a cena que eu brinquei no começo do vídeo falando que é a Gaia que o Barry levou. Ele chega num lugar onde tá tendo uma festa. E aí, quando mostra lá na frente o Tom Cavanagh, o Flash Reverso, se casando com a Iris. Aí todo mundo olha para trás e faz, você aqui, e o episódio acaba. O Flash Reverso é o culpado de tudo. Alterou a linha do tempo para que o Flash virasse o Flash Reverso e o Flash Reverso virasse o Flash. E agora o Flash Reverso está tomando a vida do Barry. E o ponto de partida para isso foi ele ter matado o Joe. Então isso já indica que quem fez o Armagedon em 2030 não foi o Flash, foi o Flash Reverso se passando pelo Flash. Tanto que, falando um pouquinho rapidamente do futuro, a gente já tem algumas imagens do próximo episódio que mostra o Tom Cavanagh como o Flash e o Barry como Flash Reverso. Então provavelmente no próximo episódio a gente vai ter algum embate entre o Flash e os amigos, porque acham que ele é o Flash Reverso. Eu acho que finalmente a ação vai começar nesse episódio, porque tá faltando 2 episódios para acabar. Então o crossover tá se encaminhando para ser bom. Eu espero que termine de uma maneira satisfatória e que tenha uma boa ação. Se eles prometeram Armagedon, eu quero ver algo no mínimo plausível. É pedir demais falando da CW? É. Mas eles têm capacidade de fazer isso porque lembra do Chris na Terra X. O clímax ali foi ótimo. Eles lutando em cenário aberto, nave que viaja no tempo, nazista, ficou ótimo. Então eu espero um clímax naquele nível. Não no nível Crise nas Infinitas Terras, que foi uma droga aquele final. Então eles pegaram elementos do Torre de Babel e do Injustice e que pincelaram na história e tá ficando interessante. E eu vou continuar de olho ansioso para os próximos 2 episódios, que é o que tudo indica, vão ser bons, eu espero. E quais suas expectativas para esse crossover? Escreve aí embaixo nos comentários, vamos conversar mais um pouquinho sobre o Armagedon. E é isso que eu queria conversar com vocês. E não vai embora ainda não, confere o vídeo que eu vou deixar aqui e fica mais um pouquinho aqui no canal, tá legal?
Então é isso, valeu, até a próxima. Tchau!